E o tema do devocional de hoje é: mantenha a sua cabeça erguida. O texto base está no livro de Salmos. Nós vamos fazer hoje a leitura do Salmo 3, versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca te salvará. Nós já vamos começar esse devocional com uma explicação do seguinte. O Salmo 3 é um salmo de Davi, do rei Davi. E provavelmente, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por um problema de aflição muito grande devido à perseguição. Depois, com calma, pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 3. Medite sobre o Salmo 3 para você ver o que Deus vai falar com você também. Mas aqui é quando ele fugiu do seu filho Absalão. E por que Davi estava fugindo do seu filho? Nesse caso, ele estava fugindo porque Absalão se tornou um inimigo, se tornou um adversário para Davi. Então, nesse caso, Davi escreveu exatamente num momento de muita aflição. Mas sabe o que é o mais interessante? Que por mais que nessa vida, existam pessoas que nos coloquem para baixo, que olhem pra gente e começam a jogar um balde de água fria nos nossos planos, ou falar que onde já se viu, por exemplo, se você recebeu uma promessa de Deus, essa pessoa fala, mas está muito distante, ou se ainda não se concretizou essa promessa, a pessoa fala, eu acho que foi engano. Essa situação já aconteceu comigo, tá? Tô falando isso pra vocês porque é uma experiência pessoal. Então, a pessoa começa a tentar te colocar pra baixo. E aqui na Bíblia fala muitos são os meus adversários e muitos se rebelam contra mim. E são muitos os que dizem a meu respeito. Então, existem aquelas pessoas que vão acabar falando mal de você. A própria Bíblia fala sobre isso, aqui nesse salmo, de que muitos se rebelam contra. Porque às vezes o seu posicionamento, ele vai incomodar muitas pessoas. Ainda mais se você tiver um posicionamento cristão. Porque se a gente for olhar ao redor do mundo, existem muito mais pessoas que estão vivendo com o padrão do mundo do que o padrão cristão. Então, mas também existem as pessoas que nos levantam. Presta bastante atenção. No Salmo 3, o salmista diz que apesar da sua situação extrema, ele não está desesperado e nem ficando deprimido. Você pode encontrar isso no verso 3, que fala: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E eu imagino o seguinte, mesmo em meio a esse cenário de perseguição, de calúnia e tudo mais, ainda assim, Davi escolheu seguir o lado da alegria, porque ele não ficou deprimido, porque a sua confiança está no Senhor, ele declara isso. E ele sabe que quem faz ele andar de cabeça erguida é Deus. Então, quando nós estamos deprimidos, tudo à nossa volta parece desmoronar. Provavelmente você já passou por uma situação dessa. E o deprimido não é necessariamente aquela pessoa que está com a doença da depressão, não. É quando a gente está cabisbaixo, triste, que aconteceu alguma situação que nos deixou aflito. A gente pode, com esse desmoronar, perder a nossa força. E nessas condições, às vezes a nossa cabeça, as nossas mãos, o nosso tom de voz até fica mais para baixo. Se olha e você fala, nossa, eu tô tão desanimado hoje, mas é por quê? Porque a gente fica abatido olhando para essas situações. Porque olha olha esse cenário. Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que se tornou um adversário. Então, normalmente, quando essas palavras ou as perseguições vêm de pessoas mais próximas que a gente não está esperando, parece que, piora a situação. Você fala, não é possível, a pessoa tá comigo, a pessoa é ali da minha família, vê a minha jornada, vê o que eu tô passando e ainda assim ela faz isso? Pois é, só que esse salmo garante que é o Senhor que nos mantém de cabeça erguida. E como que a gente faz isso? Quando a gente respira fundo,
tem um diálogo com Deus, rasga o nosso coração, a gente abre para Ele e fala: Pai, o Senhor está vendo essa situação, assim como Davi fez aqui, ó. Muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, falam muitos a meu respeito, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é que me mantém e me ajuda a andar de cabeça erguida. Então, independente do que esteja nos deixando abatidos, deprimidos, o Senhor nos encoraja em toda a sua palavra a nós levantarmos a nossa cabeça, as mãos e olharmos para Ele. Um dos exemplos sobre isso está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, quando Deus diz a Abraão que havia sido enganado por seu sobrinho Ló. Você viu que eu falei sobre pessoas próximas? Aqui em Gênesis ele fala exatamente sobre isso, quando Abraão foi enganado por Ló. Só que ainda assim, Deus fala o seguinte: levante os olhos e olhe ao redor em todas as suas direções. A verdade é que Deus estava dando para Abraão toda a terra que ele podia ver. Isso é incrível, não é? Eu imagino já essa situação. Abraão lá todo desconcertado, um pouco chateado por ter sido enganado pelo seu sobrinho Ló, mas aí Deus olha para ele e fala: ei, acalma, olha ao seu redor. Tudo que você vê aqui, ó, eu vou te dar por herança. Então a gente precisa entender que essas instruções, elas são importantes e devem ser lembradas por nós hoje. Porque quando as pessoas nos decepcionam, isso pode ser qualquer tipo de decepção, tá? Pode ser um contrato de trabalho que, nossa, tá desafiador, um relacionamento, às vezes uma situação, uma fase de um luto, enfim, eu não sei qual é a decepção que você está passando. Mas é você se lembrar que Deus quer que, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, a gente decida que isso é uma decisão racional, é não deixar que os nossos sentimentos, porque o deprimido, o chateado, é os nossos sentimentos gritando. E Deus, Ele quer que através de uma decisão racional, a gente levanta a cabeça, respira fundo e mire os olhos nas possibilidades que Ele nos dá e não nos problemas ao nosso redor. Mesmo que a gente olhe e fale, mas aqui só tá acontecendo problemas. Pode ser que a sua vida esteja hoje com um cenário de caos, mas hoje esse salmo vem justamente para trazer uma paz para você e que mesmo nesses cenários de adversidades, de preocupações, de perseguições, Deus te convida hoje a você fazer dele o seu escudo e você manter a cabeça erguida. Gente, eu não sei pra você, mas quando eu leio isso, me dá até um quentinho no coração, porque eu converso muito comigo mesmo. Eu falo assim: Deus, independente dessas situações, me ajuda, Pai, me ajuda a manter a cabeça erguida, me ajuda a ter domínio próprio, porque se fosse depender da força humana, meu Deus. Então, uma das chaves poderosas desse devocional é confiar que Deus nos conduzirá a uma situação melhor. Crava isso na sua mente e no seu coração. Pega a história de Abraão, que foi enganado por Ló e que depois Deus mostrou para ele o que Deus daria para ele como herança e fixa isso. Levanta, sabe, a sua cabeça, levanta seus olhos e firma no seu coração de que você não é os seus problemas. E Deus nos incentiva a gente olhar para Ele, porque é Ele que tem planos de nos abençoar, de nos fazer abundante e prósperos em todas as áreas da nossa vida, desde que a gente permaneça nele. Então, a despeito de como a sua vida tenha chegado a este ponto, talvez nesse cenário que você esteja pensando e fica assim, mas será que eu deveria ter feito diferente? Será que eu deveria ter fechado esse contrato mesmo? Será que eu deveria ter dado confiança para essa pessoa? Onde foi que eu errei? Ao invés de você ficar imerso nisso e ficar pensando, ai, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, choramingando. Pense nesse seguinte ponto. Você tem duas opções. Uma é você desistir e abandonar tudo, tá? Abandonar e falar, não quero mais nada. Isso é um sinal de que você não confia no Senhor.
ou o outro é seguir em frente. Então, se você decidir seguir em frente, presta atenção, mais uma vez, terá somente duas escolhas, mesmo que você decida isso. Uma é viver em constante depressão e infelicidade, e a outra é viver com esperança e alegria. Porque ainda assim tem pessoas que escolhem seguir em frente, mas parece que não conseguem soltar as coisas ruins que aconteceram. A traição que viveu, o término de relacionamento, o luto, uma perda financeira, um buraco que pode ser que tenha entrado por causa de irresponsabilidade. A pessoa escolhe seguir em frente, mas ela escolhe seguir com a mentalidade de vítima. Só que aqui Deus nos convida a viver com esperança e alegria. Então é se despir mesmo de tudo aquilo que você percebe que ainda tem te deixado deprimido, tem te deixado chateado, e decida trocar por esperança e alegria. É fácil? Não, porque senão todo mundo hoje estaria alegre, estaria esperançoso, ninguém estaria deprimido, mas a verdade é que é um buscar diário, é um renovar da nossa mente diário. Então vão vir as situações na nossa mente, sabe? Vão vir os cenários, as imagens, às vezes algumas conversas, os ambientes, mas é você conseguir driblar tudo isso, é você levar aos pés de Jesus e falar: Deus, olha, sozinho eu não tô conseguindo, me ajuda nisso aqui, porque se depender de mim, é falar rasgado, abrir seu coração para Deus. Porque escolher viver com esperança não significa que a gente não vai enfrentar decepções ou situações desanimadoras outra vez, tá? Isso não isenta de que, nossa, nunca ninguém vai mais te machucar. Não. Significa apenas que você decidiu não permitir que elas te afundem, que elas te deixem no fundo do poço, que elas te deixem naquele cenário de derrotado, sabe? Então, em vez disso, nesse devocional, levanta os olhos, respira fundo, levanta suas mãos, erga sua cabeça, abra seu coração e olhe não para os seus problemas hoje, mas para aquilo que o Senhor te prometeu, cuidar de você e levando a uma vida de abundância e de vitória, porque em João 10:10 diz sobre isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o Senhor sabe quais são os planos para a sua vida. Não se permita ficar frustrado, decepcionado, deprimido. Faça do Senhor o seu escudo, erga a sua cabeça, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Agora, escreve aqui nos comentários, no devocional de hoje, qual foi a parte que Deus mais falou fortemente ao seu coração. Aquilo que o Espírito Santo ministrou a você. Coloca aqui, porque todas as vezes que você escreve, você firma isso na sua mente e no seu coração. Lembra que aqui nesse devocional hoje sobre a gente respirar fundo e ter cravado na nossa mente e no nosso coração? Então, quando você escreve, você está mais uma vez fixando na sua mente de que o Senhor é o seu escudo, de que mesmo que as pessoas tentam vir contra você, falar mal de você, você faz do Senhor o seu escudo, porque é Ele que te mantém de cabeça erguida, tá bom? Então, um beijo no seu coração e te esperamos no próximo devocional.